Estados Unidos já preparam declaração de emergência para anunciar o tarifaço contra o Brasil. E você vai ver também. Incêndio em apartamento do 16º andar assusta moradores do centro de São Paulo. Preço do café cai depois de 1 ano e meio, mas a conta de luz vai ficar mais cara. Homem é assaltado com criança no colo no Rio de Janeiro. E ainda, Justiça manda IBAMA devolver papagaio para a mulher que cria ave há 27 anos. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. E olha só, nós vamos começar com imagens ao vivo do centro de São Paulo, onde agora há pouco aconteceu um incêndio em um apartamento e deixou os moradores muito assustados. O nosso repórter, o Ismael Nascimento, está lá e vai trazer as informações ao vivo. O Ismael que vai aparecer aqui no telão. Boa noite, Ismael, seja bem-vindo. Quais são as informações aí de momento? Boa noite, Kleber. Boa noite a você de casa que está acompanhando o Jornal das 18h30. Nesse momento, eu estou num ambiente muito privilegiado, onde é o prédio que você de casa está acompanhando. Está um pouco escuro, né? Mas é um sinal também que logo também já passou o incêndio, não tem mais a fumaça, o incêndio já foi controlado, graças a Deus. O Corpo de Bombeiro fez um belíssimo trabalho junto com a Polícia Militar e também o SAMU, para que pudesse promover a segurança das pessoas, né? O incêndio, Kleber, aconteceu por volta das 16 horas. Às 16h45, o Corpo de Bombeiro foi acionada justamente para vir aqui e controlar o incêndio. E na hora, as pessoas, quem estava no 16º andar, onde aconteceu o incêndio, a pessoa estava, um homem, né, que estava desacordada, e a polícia, o Corpo de Bombeiro e a polícia conseguiu salvar a pessoa em segurança e também levar o hospital. Por enquanto não temos notícias da saúde dele, mas a princípio não foi nada grave, né? E o Corpo de Bombeiro, junto com a Polícia Militar, foram em casa, pedindo para que as pessoas pudessem descer com segurança. Um importante destaque, porque pudesse descer pela escada, não pelo elevador, que durante o incêndio é recomendado que desçam pela escada e descer com segurança para que pudesse ter, né, apagar o incêndio. Em 25 minutos, chegou o Corpo de Bombeiro, controlou tudo e a rua aqui, o Marcão vai mostrar para você, nosso cinegrafista, você pode ver de casa, já foi controlado, mas a rua foi fechada na hora. Aqui estava Corpo de Bombeiros, o SAMU, a Polícia Militar, entre mais de 10 veículos, fecharam a rua aqui da Avenida São João, aqui em frente à igreja da Igreja Internacional da Graça de Deus, para promover a segurança. O comércio foi fechado. Depois de tudo isso, Kleber, lá por volta quase das 18 horas, tudo ficou tranquilo, as pessoas voltaram para casa com um grande susto, mas voltaram com segurança. Kleber. Felizmente, né, Ismael? Muito obrigado pelas informações. E quem também está lá no centro de São Paulo é o Caio Veríssimo. E ele está na parte de baixo do prédio. Inclusive, já conversou com moradores e com os bombeiros que estiveram lá e vai trazer mais informações para a gente. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo também. Oi, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Pois é, exatamente como o Ismael falou, agora está tranquilo, a situação está controlada, mas, bom, nós estivemos aqui desde o início, quando o tumulto começou, quando os moradores começaram a ser evacuados, né, do prédio. A gente viu pessoas saindo de pijama, porque a única preocupação era sair com segurança, sair saudável. Então, a retirada foi feita com muita inteligência pela parte da polícia e dos bombeiros, mas a causa, de fato, a gente ainda não sabe dizer, mas nós conversamos com o tenente mais cedo e ele trouxe um panorama de tudo que aconteceu. Vamos dar uma olhada. Quando nós fomos acionados para a ocorrência de incêndio de apartamento, a primeira viatura que chegou no local deparou já com o apartamento tomado por chamas, né, com a porta aberta, e iniciou a exploração para localizar possíveis vítimas. No cômodo da lavanderia, ele localizou uma vítima lá sentada lá.
e já de imediato retirou essa vítima, desceu, com o qual foi atendida pela viatura do SAMU. Após isso, já começou a iniciar o combate com o apoio das demais viaturas e a gente apagou o fogo e já está extinto, já está local inseguro. A gente já foi evacuado todos os moradores também. Agora, nesse momento, a gente está liberando o prédio, né, para os moradores. O motivo a gente não sabe qual que é, porque o morador está desorientado, né? Então ele não consegue nos fornecer qual foi a motivação do incêndio. E ele está sendo socorrido pela SAMU. Ele estava sozinho no apartamento, né? Então a gente não consegue saber qual foi a causa do incêndio. Cachorreiro. Bom, a gente vai continuar acompanhando aqui toda a movimentação, os moradores retornando para dentro, mas já já a gente volta a falar com você, Kleber. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações. Vamos mudar de assunto agora? Olha só, as tarifas de 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil entrarão em vigor daqui uma semana. Já estamos em contagem regressiva. E o governo americano, inclusive, já prepara a documentação para poder taxar o Brasil. Vamos ver. O governo do presidente Donald Trump preparou uma nova declaração de emergência com base para as tarifas impostas ao Brasil. A medida seria necessária para impor a tarifa de 50% a um país cuja situação é muito diferente de outros que foram atingidos por tarifas recíprocas. Enquanto outras nações mantêm superávites comerciais com os Estados Unidos, ou seja, vendem mais produtos para o país do que compram dos norte-americanos, o Brasil registra déficit, saldo negativo que se mantém desde os anos 2009. Essas ações mostram o sinal de como o governo americano busca uma autoridade legal para impor as ameaças tarifárias de Trump. Assim, com essa informação em circulação no início da tarde, o dólar disparou saindo de R$ 5,53 do início da manhã para R$ 5,57 após o anúncio da preparação da nova medida americana. E o presidente Lula fez duras críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao deputado federal Eduardo Bolsonaro durante um evento de hoje. Lula chamou eles de traidores da pátria. As falas aconteceram em um evento de urbanização das favelas em Osasco, na Grande São Paulo. No seu discurso, Lula criticou a oposição que, segundo ele, tomou as cores do Brasil e contestou se eles são patriotas de verdade. Mas nós temos política aqui no Brasil que tomaram para eles a bandeira nacional. Tomaram para eles a bandeira brasileira, a camisa da seleção brasileira. E se diziam patriotas. O presidente também fez duras críticas ao deputado Eduardo Bolsonaro, que, segundo ele, está agindo contra o Brasil para defender o pai. Mas esse cara está traindo a nação. Ele está traindo o povo brasileiro. Era deputado federal, o Boulos, o Tato, vocês na Câmara têm que tomar uma atitude. Esse cara é deputado, ele se afastou, foi lá para os Estados Unidos, ficar pedindo, ô Trump, salva meu pai, Trump, salva meu pai. Lula também diz que está disposto a explicar a situação de Bolsonaro para Trump e afirmou que não existe perseguição judicial contra o Bolsonaro no Brasil e que se Trump tivesse feito o ataque do Capitólio em solo brasileiro, ele também seria julgado. Então eu teria explicado ao presidente Trump, sabe, que ele não está sendo perseguido, ele está sendo julgado. E eu disse numa entrevista, se o presidente Trump morasse no Brasil e ele tivesse feito aqui o que ele fez no Capitólio nos Estados Unidos, ele também estaria sendo julgado. Simplesmente. Porque neste país, quem manda nele é o povo brasileiro. Olha, e o preço do café caiu para o consumidor brasileiro pela primeira vez em 1 ano e meio. Vamos ver. O preço do café caiu 0,36% em julho. Essa é a primeira queda em cerca de 1 ano e meio, segundo a prévia da inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 15, conhecido como IPCA 15. A última queda no preço do café havia sido registrada em dezembro de 2023. Depois foram 18 subidas consecutivas. O levantamento foi divulgado pelo IBGE.
A tendência de queda no preço do café para o consumidor já havia sido registrada no índice de preço ao consumidor na semana passada. Em junho, o preço médio do quilo do café tradicional no país atingiu R$ 66,70, segundo a Associação Brasileira de Café. Há um ano, esse valor era de R$ 35,17. A tendência é que os preços continuem em queda por causa do avanço da safra. Existe também incertezas por causa da tarifação de 50% do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, imposta aos produtos brasileiros que entra em vigor no dia 1º de agosto. A taxa poderia reduzir ainda mais o preço do café no Brasil, mas o setor ainda espera o resultado das negociações. Os Estados Unidos compram 16% do café exportado pelo Brasil e são o maior cliente do produto nacional no mundo. Além disso, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil diz que países como China, Índia, Indonésia e Austrália podem absorver parte da produção, pois são grandes consumidores e já compram café brasileiro. Mas a má notícia é que a conta de luz vai ficar mais cara. Veja na reportagem. A conta de luz dos brasileiros deve aumentar em agosto. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, sinalizou bandeira vermelha nível 2. O motivo disso é o baixo nível de chuva que afeta o Brasil e diminui o reservatório das hidrelétricas. Assim, as termoelétricas, que é uma energia mais cara, deverão ser utilizadas. O sistema de cores da ANEEL sinaliza as condições de geração de energia. Se chove pouco e as hidrelétricas geram menos, é preciso acionar usinas termoelétricas que são mais caras. A bandeira vermelha patamar 2 é o nível mais baixo que pode ser atingido. E com isso, quem sofre é os brasileiros. Isso significa que as contas de energia elétrica terão um adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumidos. E veja a seguir, Justiça manda a IBAMA devolver papagaio para a mulher que criava o animal há 27 anos. E ainda, assalto no Rio de Janeiro. Homem é assaltado com criança no colo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18h51 pelo horário de Brasília. Olha, a gente vai voltar a falar ao vivo do centro de São Paulo com o Ismael Nascimento. Ismael, o fato do prédio ser antigo, né, aumentou a preocupação dos bombeiros? Boa noite, Kleber. Repito mais uma vez que está tudo seguro agora, tudo tranquilizado. Essa pergunta é muito importante, como destacou muito bem o tenente Bruno, né? Ainda vai ter mais informações. O prédio é antigo, né? O metro 3, né? Ele é antigo, mas o andar que aconteceu o acidente, né? O incêndio no 16º andar, ele foi fechado por segurança. Ainda vamos pesquisar, né, se a causa desse acidente que causou esse incêndio, né? E também se pode, de alguma maneira, prejudicar não só o 16º andar, também toda a estrutura do prédio, né? Que isso vai movimentar milhares de pessoas, milhares de famílias que moram aqui nesse prédio aqui. Então tudo isso vai ser pesquisado para que possa também avisar os moradores, para que possam ter até mais segurança em suas residências. Kleber. Tá certo, então, muito obrigado pelas informações mais uma vez. Vou voltar a falar com o Caio também, que também acompanhou desde o começo esse incêndio. Ele está na parte de baixo do prédio, inclusive conversou com moradores e até pessoas que trabalham no prédio, não é, Caio? Traz informações pra gente. É isso, Kleber. Nós estamos aqui mais uma vez, né, acompanhando o retorno dos moradores voltando para os seus apartamentos. E, bom, a gente falou agora há pouco também com o porteiro aqui do prédio. Ele contou para a gente algumas coisas. Vamos ver. Foi um momento muito tenso e para lidar com a situação a gente tem que ter muita calma, muita cautela para evacuar o prédio com calma, para nenhum dos moradores se machucarem, né? E assim, nós como funcionário tomamos as providências cabíveis e devidas para fazer passo a passo para que os moradores não entrassem em alvoroço ou até mesmo se machucassem. Ninguém se machucou, foi tudo calmo, né?
igual eu te falei, tomamos as medidas cabíveis dentro do procedimento, desligando gás de rua, desligando a força do prédio, né, elevadores, e para tomar esses pequenos cuidados para que ninguém pudesse se machucar e procurar a saída de emergência, todo mundo com calma, para ter uma evacuação com sucesso. É isso, Kleber. Bom, graças a Deus o retorno dos moradores ocorreu tudo certo, não houve feridos e, bom, a gente vai continuar observando todas as informações e trazer para os nossos telespectadores toda a informação. Eu volto com você aí do estúdio. Muito obrigado pelas informações, Caio. E olha só, vamos mudar de assunto para falar de uma cena de violência que teve grande repercussão no Rio de Janeiro hoje. Um homem, ele teve o carro roubado, mas o que chamou a atenção foi que ele segurava uma criança no colo ao ser abordado pelo criminoso. É uma história indignante e o Anderson Nascimento vai mostrar os detalhes. Câmeras de segurança registraram o momento em que um criminoso abordou e roubou o celular de um homem com uma criança no colo em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio. O caso aconteceu por volta das 7 horas da noite da última quarta-feira. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o bandido, que pilotava a motocicleta, se aproxima de um veículo que havia acabado de estacionar. Pela janela do carona, ele aponta a arma para o motorista, que pega a menina no colo e sai do carro com as mãos para o alto. Em seguida, o criminoso desce da moto e vai na direção das vítimas, obrigando o condutor a entregar e desbloquear o celular. Logo depois, ele foge. Na sequência, a vítima fecha a porta do carro e vai embora com a criança. Ninguém ficou ferido na ação. De acordo com o comando da unidade da Polícia Militar de Rocha Miranda, responsável pelo patrulhamento da região, agentes foram acionados, mas ao chegar ao local, o bandido já tinha fugido. Eles afirmam que o combate a roubos e furtos em vias públicas é intensificado com o emprego de viaturas, motos, patrulhas e ações baseadas em dados da inteligência. O caso foi registrado no 30º Departamento de Polícia. A vítima prestou depoimento, agentes analisaram imagens de câmeras de segurança e realizaram outras diligências para apurar a autoria do crime. E agora uma história com um final feliz. A justiça determinou que o IBAMA devolva um papagaio para a mulher que criava o animal, ou já cria um animal, há quase 3 décadas. Agora é a Michele Veiga que vai contar essa história. E a Justiça de Joinville, cidade no norte do estado de Santa Catarina, determinou que um papagaio chamado Louro fosse devolvido à sua tutora que o criou. Ele tem 27 anos de existência ao lado dessa tutora, mas, de acordo com denúncias anônimas, o animal foi retirado dela no último mês. Mas, de acordo com a Justiça Catarinense, depois de algumas observações e laudos periciais, ficou comprovado que o animal estava sendo melhor cuidado, bem tratado pela sua tutora do que no abrigo aonde ele ficou. De acordo com a última sentença, do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, esse animal, vai ficar ao lado da tutora, do qual aí pertenceu durante esses 27 anos. Ainda cabe recurso, mas o melhor de tudo é que nesse momento o animalzinho fica aí aos laços dessa que sempre o cuidou. De acordo também com as informações, o animal não teria maus tratos e as denúncias aconteceram por até entreveros ali da vizinhança, mas cabe recurso, o animal agora fica sob a tutela da sua tutora original, mas ainda, infelizmente, ou felizmente, de acordo com os laudos periciais, pode ainda ser retirado dela. 27 anos, voltou para casa. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia, uma ótima noite, um ótimo fim de semana e até segunda.